Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um Prosa Espírita. Hoje nós temos aqui o Eric, nosso companheiro do Espiritismo em Kardec. É Espiritismo com Kardec, né, Eric? Espiritismo em Kardec. Em Kardec, desculpa. O Eric tem um canal no YouTube com o título, né, Espiritismo em Kardec, que ele também tem como objetivo o estudo, os debates em torno da doutrina espírita, da filosofia, da ciência, enfim. Mas antes da gente passar a palavra para o Eric, eu quero pedir a você que se ainda não se inscreveu, que se inscreva, que se quiser e puder, seja membro. Curta os nossos vídeos, compartilhe, comente, para que a gente possa ganhar aí um pouquinho mais de divulgação, de espaço no YouTube. Mas, sem muita delonga, Eric, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu tenho certeza que esse tema é um tema muito importante, até porque o desconhecimento é muito grande, né, quando nós falamos de Kardec, sobre recuar na época, né, Eric? Para que a gente possa, então, contextualizar a história, o passado, o que está nas obras de Allan Kardec. Eric, então, sem demora, passo para você, fique à vontade. Excelente, né? Queria agradecer ao Lauro pelo convite, agradecer a todos. Então, eu preparei um slide aqui, vamos olhar. Então, pensei em falar sobre esse tema, né? Porque muitas das vezes, né, alguns detratores do espiritismo fazem críticas, mas sem compreender a questão do anacronismo, a questão do contexto histórico, né? A importância de compreender esse contexto histórico. Então, eu quero, antes de tudo, falar do conceito, né? O que é esse anacronismo? Eu coloquei aqui esse termo. O que vem a ser isso, né? Então, voltando aqui. Anacronismo, analisar um sujeito ou situação fora do seu contexto histórico, né? Então, isso, até se tiver aí alguém formado em história, historiador, né, em historiografia, sabe da importância de analisar, né? Qualquer figura histórica deve ser analisada no seu contexto, né? E Kardec, da França, século XIX, né? Então é importante entender isso e a gente vai ver por quê, né? Mais adiante, vendo os pontos específicos, né? Mas então anacronismo seria isso, seria analisar um sujeito, uma situação ou uma ideia fora do seu contexto histórico, né? Fora do seu contexto geográfico, do tempo, do espaço, enfim. E a gente vai ver mais adiante por que isso, né? Então, indo para a questão do racismo, muitos, né, acusam Kardec de ter um pensamento racista. Isso é comum escutar de alguns detratores e tudo mais. E tem esse artigo da Revista Espírita de 1862, de abril, Frenologia Espiritualista e Espírita, né? Que muitos falam que Kardec teria um pensamento, né, supostamente racista. E o que é dito nesse artigo, né? O que é a frenologia, né? A frenologia era uma teoria, né, que era considerada uma ciência na época, né, que estuda a partir de medições do crânio, né, acreditava-se que você conseguia determinar o que o sujeito iria ser, né? Então, o indivíduo ia lá, analisava o crânio de uma determinada pessoa e via que ele tinha uma tendência ao crime, ou isso era feito também comparando grupos étnicos diferentes, né? Então, os negros, lá os hotentotes, né, da África, os asiáticos, né, os europeus. Então, você tinha um estudo comparado entre essas etnias, né? E Kardec, aí nesse artigo da Revista Espírita, ele vai falar da frenologia, né? E claro, mas é uma frenologia espiritualista que ele coloca, né? Não as faculdades derivando do cérebro, né? Mas o cérebro apenas como instrumento para o espírito se manifestar, né? Então, muitos, né, enfim, detratores, críticos do espiritismo utilizam esse artigo, né, e outros, né? Muitas vezes citam aquele teoria da beleza de obras póstumas, né? Mas tem que lembrar que obras póstumas não foi publicado por Kardec, né? É um texto póstumo, né? Que é após o desencarne. Então, isso é importante de compreender, né?
mas tem esse artigo de 1962, né, de abril, a frenologia espiritualista e espírita, né? Então, será que Kardec realmente teria um pensamento, né, racista, né? Mas, como já falei, é importante compreender o contexto histórico, né, em que Kardec viveu, né? O contexto tanto da ciência da época, né? Kardec, né? Ele era um homem de ciência, estudioso, pedagogo, ele se baseava na ciência da época, né? Então ele não iria contra essa ciência, né? Inclusive, lá no livro dos Médiuns, né, no capítulo Perguntas que se podem fazer aos espíritos, é dito que os espíritos não vieram adiantar nossa ciência, né? Ou seja, o progresso da nossa ciência, da ciência material, né, cabe aos encarnados, não aos desencarnados, né? Do contrário, seria muito fácil, né, um indivíduo ganhar o prêmio Nobel ou enriquecer, isso é dito lá, né, simplesmente perguntando aos espíritos, né? A reunião mediúnica não serve para adiantar conhecimentos da matéria, né? Por exemplo, um exemplo claro, atual disso, né? Muitas comunicações surgem aí falando, por exemplo, de medicamentos, de remédios, né? E a gente sabe que isso cabe ao cientista, isso cabe ao médico, né? Isso cabe à ciência material. Então, você confunde as áreas, né? A reunião mediúnica, o espiritismo tem como objetivo o estudo da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, né? Não avançar outras áreas da ciência aí, né? Então, é por isso que é preciso... Então, esse exemplo, por exemplo, dos medicamentos é bem útil hoje em dia, né? Se vier comunicações, por exemplo, hoje em dia falando de remédios, remédio X, remédio Y, isso cabe à ciência material e não aos médicos, né, e não a comunicações mediúnicas. Então, mas é importante entender o contexto histórico da época e entender que a frenologia era aceita como ciência na época, né? Era um conhecimento tido como científico, né? E Kardec se baseava na ciência de sua época, né? Então, por isso, a gente vê a importância desse não cometer esse anacronismo, né? Não analisar o indivíduo fora do seu contexto histórico, social, né? Então, por isso que é importante. Mas aqui, a gente vai entrar numa questão interessante, né? Por que Kardec não foi racista, né? Isso é uma acusação infame, né, dos detratores. A gente vê, por exemplo, na Gênese, no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, né? É um capítulo muito interessante da Gênese. Ele vai falar, por exemplo, com a reencarnação, vou aproximar aqui, com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza ou princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei ou da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Então, Kardec diz aqui, ele deixa claro, né, a reencarnação, ela funda a igualdade numa lei natural, que é a lei da reencarnação, né? Então, para o espiritismo, a igualdade já não é mais uma simples teoria, é um fato, né? Porque, como diz aqui, o mesmo indivíduo pode nascer homem ou mulher, né? Então não faria sentido para um espírita ter pensamentos sexistas, né? Ou que favoreçam a sujeição da mulher, como diz aí, ou pensamentos racistas, porque o mesmo indivíduo pode nascer numa etnia hoje, nascer numa etnia amanhã, num povo hoje, num povo amanhã, né? Todos nós que estamos aqui já tivemos inúmeras existências, né? Já podemos ter reencarnado em vários povos, né? Asiáticos, africanos, e então não faria sentido para um espírita ter, né, uma postura assim, né? Então, Kardec diz que o maior combatente do racismo, por exemplo, é a ideia da reencarnação, porque acaba com esse preconceito de raças e de castas, como diz aí, né? Então, por isso que essa afirmação, né, dos detratores sobre Kardec ter um pensamento racista não se funda, né, num estudo sério da obra de Kardec, né? Na obra de Kardec você tem a parte moral, né, que aí Kardec vai dizer, não, todos os homens são iguais, né, a caridade é para com todos, né?
e a parte científica, que era a ciência da época, a frenologia, né? Então, são dois âmbitos diferentes que não se pode confundir, né? E aí, é importante não cometer o anacronismo e entender a ciência da época que Kardec estava inserido. Então, enfim, bem interessante compreender desse ponto de vista, né? E outro ponto interessante, a gente vai ver aqui no 3, é que, enfim, na época do Kardec, né, ainda havia, por exemplo, a escravidão, né? A ideia de escravidão por conta desses preconceitos de casta e de raça, né? E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, né, já no século XIX, né? Então ele era um homem de vanguarda no pensamento dele, um homem adiantado no pensamento dele, né? Que, claro, dele e dos espíritos, ele combate a escravidão e coloca lá no Livro dos Espíritos, na questão 829. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desapareceram todos os abusos, né? Então, Kardec, os espíritos colocam aqui, né, que é contrário à lei de Deus toda a sujeição, toda a escravidão, né, pela força, né, de um homem com outro, né, de um indivíduo com outro, né, e que isso vai desaparecer gradativamente com o progresso, né. Então, com o progresso, com a lei do progresso, toda a sujeição, né, não só a escravidão, como tinha no século XIX, mas toda a sujeição de um homem a outro vai desaparecer, porque gradativamente o progresso ocorre, né, e vai ocorrer em todos os pontos do globo, né. E, enfim, a Terra vai ascender na escala dos mundos, né. Então, todos os preconceitos de casta, de raça, qualquer tipo, vai desaparecer com o progresso, né. Aí continuando, diz aqui, é contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente, né. Então, como coloco aí, já no século XIX, né, já naquela época, os espíritos, né, e Kardec se colocavam contra essa escravidão, né, esse preconceito de cor e de casta, né. Então, mais uma vez, essa acusação que se faz do Kardec ter uma tendência a um pensamento racista não se coaduna com o estudo sério das obras de Kardec, né? Entendendo o contexto da época de Kardec, que ele viveu na França, século XIX, né? Entendendo tudo isso, né? A França, né, era um ambiente, né, de ideias iluministas, né? Todas as ideias da Revolução Francesa, né? Então você tinha ideias adiantadas lá, mas você ainda tinha toda a ciência, né? Ainda tinha toda essa tendência da frenologia e tudo mais. Então, entender a importância de entender a ciência, né, da época. Então, por isso a importância desse estudo do anacronismo, né, e compreender Kardec em sua época. Agora, queria ir para outro ponto, né? O ponto aqui da geração espontânea, né, e do comentário de Kardec sobre esse tema, né? No Livro dos Espíritos, que você já deve ter lido lá no início, né, na primeira parte, Kardec fala da criação, né, e fala várias questões, um pouco sobre ciência, física e tudo mais. Lá na primeira parte é comentado sobre isso, né? E ele fala também da geração espontânea lá no Livro dos Espíritos e também na Gênese, né? E aí, na Revista Espírita, no artigo de 1868, de julho, ele vai falar um pouco sobre isso e diz: em nossa obra sobre a Gênese, desenvolvemos a teoria da geração espontânea como uma hipótese provável. Alguns partidários absolutos dessa teoria admiraram-se que não a tenhamos afirmado como princípio. A isto respondemos que se a questão está resolvida para uns, não está para todos. E a prova é que, a esse respeito, a ciência ainda está dividida. Ademais, ela é do domínio científico, onde o espiritismo não pode colher e onde nada lhe cabe resolver de maneira definitiva naquilo que não é essencialmente a sua competência, né? Então, mais uma vez, aqui posto claramente, né? Então, a obra de Kardec, né, em alguns pontos, no início ali do Livro dos Espíritos, na Gênese, fala um pouco sobre ciência, né? Ciência material, né? Na Gênese se fala de geologia, né? Tudo mais, mas isso não é competência do espiritismo, né?
E Kardec se baseava na ciência da época, né? Então não adianta pegar a ciência de hoje e ler aquilo conforme a ciência de hoje, né? É a ciência da época, mas isso não é âmbito do espiritismo, isso que precisa ficar claro, né? E por isso que é importante entender isso, né? Principalmente nos dias de hoje, onde, como eu falei, tem muitas comunicações mediúnicas que surgem aí na internet, em vários lugares, fazendo afirmações científicas, né, sobre medicamentos ou medicina, algo assim, que não são do âmbito do espiritismo, né? Âmbito da medicina, da ciência, da ciência material, né? Da ciência oficial, como Kardec falava, e que não é competência do espiritismo, né? Da mesma forma que a ciência material também não pode falar sobre o espiritismo, porque também não é competência dela, né? O espiritismo é uma ciência própria, né, que tem o seu próprio método, como a gente vai ver mais adiante, né? E, portanto, não se pode confundir as diversas áreas, né, que tem métodos diferentes, né? Mas então precisa ficar claro, né? E veja como Kardec era ponderado, né? Porque, por exemplo, nessa questão da geração espontânea, né? Que era uma ideia defendida na época, que seres poderiam surgir espontaneamente, né? Por exemplo, deixavam um experimento que faziam na época da química, deixavam um objeto material, né, apodrecendo, e viam que surgia ali moscas, larvas, né? E falavam que aquilo surgia espontaneamente, né? Aí sabe hoje que a larva não surge espontaneamente, né? A mosca que vai lá e coloca o ovo. Mas naquela época isso estava sendo debatido, né? Por isso que Kardec coloca aqui como hipótese. Vê como Kardec era ponderado, né? Ele diz uma hipótese provável, né? Então ele não coloca nada peremptório, né, afirmativo. Ele fala, ele como um homem de ciência sabia que ainda era uma hipótese, né? E precisava ser mais testada. Então, não é cuidadoso quando um crítico do espiritismo e tal critica a doutrina simplesmente por ela não se coadunar com a ciência de hoje, né? Porque, como eu já falei, o objetivo do espiritismo não é fazer progredir a ciência material a ciência material, né? A física, a química, enfim, o espiritismo é uma ciência própria, né? Então é importante compreender isso. Que tem um método próprio, como a gente vai ver, que é o controle universal, né? E que tem toda uma teoria própria, então não se pode confundir, né? Mas, enfim. Também, pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma questão sobre isso, é interessante colocar. Aí, sobre o progresso, né, eu queria colocar, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará, né? Lá também no capítulo 1 da Gênese, né, no item 55, né? Que é o caráter da revelação espírita, né? Que é um capítulo bem importante que Kardec explica bem a ciência espírita, né? Como é a revelação espírita, se é uma revelação de caráter científico, né? Kardec diz que é uma revelação ao mesmo tempo de caráter científico, né? Porque cabe à elaboração dos homens, e divino porque veio de iniciativa dos espíritos, né? Mas é científico porque cabe à elaboração dos homens, não é dado pronto, né? Kardec até ele compara a revelação espírita com as revelações anteriores, que ele chama de Moisés e de Cristo, né? Que foram revelações dadas prontas, né? Já o espiritismo não. Os espíritos nos enviam as comunicações e cabe ao homem, no caso Kardec, ali principalmente, a elaboração, né? Então, isso é algo que Kardec sempre recomendava, a gente vai ver, né, o método de Kardec, né? Ele evocava, né, ou uma comunicação espontânea, e ele elaborava tudo aquilo que ele recebia, né? Passava pelo crivo da razão, né? Via se não tinha nenhum erro lógico ali, né? Algum erro de informação, né? Algum erro, algo que não batia com os dados da ciência, alguma incongruência, né? Por exemplo, a linguagem dos espíritos, né? Um espírito de segunda ordem, né? Nunca teria uma linguagem, né? Insinuando coisas negativas, né? Então, analisar a linguagem dos espíritos, né? A coerência lógica da comunicação, as informações apresentadas. Então, o espiritismo não é uma revelação dada pronta, né? Não é uma revelação no sentido teológico dado pronta, né?
mais uma revelação científica, como Kardec coloca aí nesse capítulo 1 da Gênese, né, do caráter da revelação espírita, né? E aí ele diz que, caminhando a par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, né? Aí a gente vai ver que esse progresso precisa ser feito a partir de um método, né? Não de qualquer forma, né? Porque a gente deve ter cuidado também, agora eu queria falar com o novidadismo, né? Aceitar novidades, né? Aceitar qualquer nova informação, porque o progresso de qualquer ciência, e aí incluindo o espiritismo, deve ser feito a partir de um método, a partir de critérios, né? E não de qualquer forma, né? E é isso que a gente vai ver mais adiante, né? Então, em suma, como diz aí, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceita, né? Então, isso principalmente na questão das ciências materiais, como a gente viu, né? Então, esse ponto que eu citei da frenologia, né, ou da geração espontânea, né? Os espíritas não teriam problema nenhum em aceitar que esses pontos se modificaram, porque isso é algo parte da ciência material, e o espiritismo é progressivo, né? Então não há por que ter qualquer problema com isso, né? Ele caminha a par com o progresso, né? É claro, a ciência material, isso é algo que é importante colocar. Kardec, até na introdução do Livro dos Espíritos, diz que a ciência material é incompetente para falar a respeito do espiritismo, né? Porque a ciência estuda a matéria, né? Então, ele até usa uma analogia, né? Ele diz: os cientistas erraram quando quiseram experimentar os espíritos da mesma forma que se faz com ciência da química ou da física, né? Porque a matéria você pode manipular à vontade, né? Já o espírito é um ser com livre-arbítrio, né? Que pode aceitar ou não a evocação, por exemplo, que pode aceitar ou não, que pode ter pensamentos diversos, né? Então é diferente, né? Mas a ciência, Kardec diz ali nessa capítulo 1 da Gênese, que a ciência material ela serve como controle, né? Para você avaliar informações que o espírito pode trazer, né? Mas ela não é incompetente para ditar o que o espiritismo deve ou não ensinar, né? Então, para o espiritismo, um físico tem a mesma autoridade para falar de espiritismo do que outra pessoa qualquer comum, né? Então, a ciência não dá nenhuma autoridade sobre o espiritismo nesse sentido. Enfim, mas aí o espiritismo, como eu falei, progride e sempre a partir de um método que a gente vai ver. Aí lá na introdução, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai falar desse método, né? Qual o método do espiritismo pelo qual a ciência espírita se fez, né? E deve se fazer, né? Kardec diz aí: o primeiro exame comprovativo é, pois, sem contradito, da razão, a qual se cumpre e se submeta, sem exceção, tudo que vem dos espíritos, né? Toda teoria manifesta a contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura, né? Então, olha que interessante, né? Independente da assinatura, né, que traga, né? Independente de qualquer coisa, o que deve ser analisado não é o nome que assina, né? Então, se a gente receber uma comunicação espírito da verdade, né, o que deve ser analisado é o conteúdo e a lógica, como eu falei, né? Como diz aí, é o da razão, a qual se cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos, né? Toda teoria manifesta em contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos, e deve ser rejeitada, né? Então, Kardec era assim bem criterioso, né? Tanto que na Revista Espírita, né, ele fala que ele recebia diversas comunicações, né? Ele filtrava bastante, né, todas as comunicações antes de publicar ou de recomendar que publicasse, né? Então, muitas poucas saíam desse filtro, né? De muitas poucas saíam desse filtro, né? Então, Kardec era bem rigoroso, né? Bem criterioso nas publicações que ele fazia, né? Enfim, independente da natureza do espírito que se comunique, né? Ele poderia publicar uma comunicação do espírito da terceira ordem, da segunda, né? Como tem, por exemplo, lá na segunda parte do Céu e Inferno, que tem os casos, né? Então, tem os espíritos sofredores, espíritos suicidas, né? Mas, independente disso, a comunicação tinha que ter uma utilidade prática, né? Tinha que trazer alguma informação útil, né?
e corroborando a ciência espírita. Então, era sempre esse método criterioso que Kardec tinha para analisar as comunicações, né? Então, esse é o primeiro ponto do método que Kardec coloca para analisar uma comunicação, né? Passar pelo crivo da razão, pela lógica, pelos dados positivos, né, os dados empíricos, e avaliar as comunicações, né? Enfim, e isso é mais do que importante hoje em dia, né? Porque, como eu falei, hoje em dia há uma abundância de comunicações que surgem, né? E hoje, com a internet, essas comunicações proliferam, né, nas redes sociais, por WhatsApp, né? E muitas vezes são aceitas sem um crivo, né? Sem um critério realmente, né? Tanto como diz aí, pela lógica, pela razão, né? Então a comunicação não pode ter uma contradição lógica, né? E também não pode contrariar os dados científicos, os dados positivos, como diz aí, né? Então é preciso ter isso em mente quando se vai analisar qualquer comunicação que se receba, né? E agora o segundo ponto que eu queria colocar, né? Que aí essa universalidade do ensino, né, o CUI, o Controle Universal do Ensino dos Espíritos, né, que é um outro ponto do método de Kardec. Então, a ciência, como eu falei, a ciência espírita, ela é progressiva, né, mas ela progride a partir de um método, né, que a gente está vendo. Esse caráter progressivo do espiritismo a gente vê na própria obra do Kardec, né. Por exemplo, eu costumo citar sempre a questão da possessão, né. Kardec, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, ele cita uma ideia sobre a possessão, né? E na Revista Espírita, no caso da senhorita Júlia, ele muda de ideia e admite a possessão física, né? Então, Kardec tinha esse caráter progressivo, a gente vê na própria obra dele, né? Comparando, por exemplo, a primeira edição do Livro dos Espíritos com a segunda edição, né? Você tem um acréscimo de perguntas, né? E mudanças até doutrinárias, né? Por exemplo, a questão do momento da concepção, né? Na primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Isso eu não sei se todo mundo sabe, mas na primeira edição é dito que a união do espírito com o corpo é no nascimento, né? Na segunda já é na concepção. Então você tem uma mudança aí de concepção da primeira para a segunda edição. Então Kardec, ele tinha esse espírito científico de sempre se rever, né? E rever seus conceitos, suas ideias. E, enfim, mas isso era feito não de qualquer forma, né? Não como pode ser feito hoje, né? Um médium que é considerado perfeito, que é bom, né? Lembrando que não há médiums perfeitos na Terra, né? Todos os médiums são suscetíveis à fascinação, à mistificação, né? Então não há médiums perfeitos. E hoje em dia, muitas vezes, é aceito simplesmente por isso, uma novidade, né? Vem um médium que é considerado bom, psicografa alguma informação nova e isso é aceito, né, por conta do caráter do médium, né? A gente sabe que, independente do caráter do médium, o médium pode ser uma pessoa boa, né? Mas é sempre suscetível a mistificações, porque não há médiums perfeitos na Terra, né? Isso é um erro, um equívoco, né? Então, todo médium, né, você deve analisar criteriosamente as comunicações, né? Pelo crivo da razão, utilizando, por exemplo, também a escala espírita, né? Analisando a natureza do espírito que está se comunicando, se é um espírito da terceira ordem, né? Ou seja, tem uma tendência para o mal ainda, né? Se é um espírito da segunda ordem, já tem uma tendência para o bem, mas ainda tem paixões, né? Ou se é um espírito da primeira ordem, né? Que, enfim, é raro a comunicação, mas, enfim, mas analisar os espíritos, a ordem que o espírito se coloca, a classe, né? Passar pelo crivo da razão e o controle universal era outro método, né, que Kardec utilizava. Ele diz aí: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários lugares, né? Então, o que Kardec fazia, né? Ele analisava comunicações que eram recebidas em pontos diferentes do globo, né? Kardec diz aí nessa introdução que ele recebia mais de 1000 comunicações, né? E por médicos desconhecidos entre si, e aí via o que era universalmente ensinado, né? Lauro, quer fazer alguma colocação? Tem essa pergunta aqui, Eric. Ela fez ela em 2 etapas aqui, então ela começa, né, fazendo essa pergunta. Para melhor compreensão dos estudos do Espiritismo,
é necessário que a gente, né, busque a cultura da época, ou seja, do século XIX, aí aqui depois ela né, corrige aqui, digo, né, ela colocou bem. Então, a pergunta, né, da Cleide é a seguinte, então, quando nós estudamos, seja em grupo, ou seja, um estudo, é necessário que a gente procure compreender as palavras, o contexto, tudo isso. Exato, né? Exatamente, é importante, né? É claro, você pode compreender os princípios gerais mesmo sem esse entendimento histórico, mas entender a história é importante porque, por exemplo, na Revista Espírita, Kardec faz várias referências de acontecimentos que estavam ocorrendo na época, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, tem um artigo da Revista Espírita que Kardec fala da emancipação da mulher nos Estados Unidos, né? Então, Kardec, na revista, falava de acontecimentos da época, né? Coisas que estavam acontecendo na época e que tinham a ver com o que ele estava comentando, né? Então, é importante a compreensão desse contexto, muitas das vezes, né? E da ciência da época, como eu coloquei, né? Entender o que foi a frenologia, que Kardec comenta, né? Por que ele colocava a frenologia, né? Por que ele aceitava? Porque não era só ele, né? Que aceitava, era a comunidade científica da época, né? E por isso ele coloca isso na Revista Espírita, né? A geração espontânea, a mesma coisa, né? Então, você entender a ciência da época, entender o contexto histórico, né? Por exemplo, a época de Kardec, ele era uma época de perseguição, tanto da igreja, né? E também do Estado, né? Era a ditadura de Napoleão III, né? E, enfim, além da perseguição do Estado, você tinha perseguição na igreja, né? Na França até era mais branda, né? Na Espanha, onde ocorreu o auto de fé de Barcelona, era até mais tinha até mais uma ênfase da igreja na perseguição, né? Então, você entender o contexto, você ajuda a entender esses acontecimentos também históricos, né? Por que ocorreu esse auto de fé, né, de Barcelona, por exemplo, que Kardec comenta na Revista Espírita? Então, Kardec está ali na Revista Espírita fazendo referência a vários acontecimentos e conceitos da época e ciências da época, então é importante entender, né? Quem vai estudar a Gênese, por exemplo, né? A boa parte ali é ciência da época, né? Então, para você entender aquilo, né? Tem até um pesquisador, o Paulo de Henrique Figueiredo, que ele fala bastante disso, que eu lembre, né? Do conceito de fluido da época, do conceito de ciência da época, né? Então, para quem for ler a Gênesis, vai ver como é importante entender a ciência da época, porque o livro é muito, né, da ciência da geologia, né, da química da época, então, e da física da época. Então, por isso a importância desse estudo, né, do contexto histórico, para não cometer o anacronismo, que é o que a gente colocou no título, né, que é analisar o indivíduo, um conceito, uma obra, qualquer coisa fora do seu contexto histórico, social, né, antropológico, enfim, entender o indivíduo no contexto em que ele está inserido ali, né, e não fora do seu contexto. E isso evita uma série de problemas, né, questões, né, evita, por exemplo, essa crítica quando falam que Kardec teria sido racista, né, quando essas ideias da biologia não eram faladas só por Kardec, mas também por outros autores, Darwin, o próprio Darwin também, na época. Então, entender o contexto da ciência da época e analisar o indivíduo no seu contexto, né. Então, sim, respondendo a pergunta, é importante esse entendimento do contexto, né, da época dessa questão histórica, né. É realmente bastante importante. E, então, colocando aqui de novo essa questão do CUI, né, que a gente está vendo, ele diz, né, uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de um grande número de médios estranhos uns aos outros em vários lugares, né? Então, diferente do que ocorre muitas vezes hoje em dia, né, que um médium psicografa uma ideia, né, coloca num livro, e aquilo já é aceito. Kardec, ele analisava muitas vezes comunicações recebidas em vários lugares do globo, né? Como eu falei lá nessa introdução, que eu recomendo que vocês leiam, que fala do controle universal, ele fala que se comunicou com mais de 1.000 centros sérios, né, na época, né, que enviavam comunicações, né, ou que tinham algum contato com Kardec, seja pela Revista Espírita ou por outro meio,
né, e que enviavam comunicações que eram recebidas espontaneamente em vários lugares por médiuns conhecidos entre si, né? Muitas das vezes, hoje, você vê médiuns que psicografam embasados em outros, né? Então, o indivíduo lê o Chico, né, o Chico Xavier, vem com todas aquelas ideias preconcebidas da obra do Chico e psicografa embasado nisso, né, muitas vezes, né? Existe uma influência ali do médium na comunicação. E a gente sabe que como isso não foi o método feito por Kardec, né, que era esse controle universal, né, onde várias comunicações em diferentes lugares ensinavam o mesmo princípio, né, embora com uma linguagem diferente, mas com a mesma ideia ali nas comunicações, né. O Beto diz aí, né, fora do contexto histórico, o risco de levarmos todos os nossos preconceitos para a interpretação e análise é sempre maior. Exato, né, a gente tem que analisar o contexto da época, o que era dito, né, os pensamentos da época, né, a ciência da época, para avaliar tudo que está ali na obra do Kardec. Né? E como dei no próprio exemplo da geração espontânea, muitas das coisas na obra do Kardec, às vezes Kardec colocava, por exemplo, um artigo na Revista Espírita a título de hipótese ali. Né? Então, você tem muitos artigos, ou até na Gênesis também, que são coisas colocadas a título de hipótese que precisariam ser mais revistas e revisadas, né? A revista era esse laboratório também, né? Para analisar as hipóteses, né? Então, o artigo da frenologia que eu citei é um exemplo disso, né? Kardec, tanto que o artigo da teoria da beleza, né, que muitos criticam também, Kardec nem publicou, né? Deixou engavetado e depois o Lemarie, né, reuniu aquela questão, né? Enfim, vai ter todo um debate sobre isso também, mas é algo póstumo de qualquer forma, né? Não é nem algo que foi publicado por Kardec. Né? Então, analisando o contexto da época, você tem que entender esse contexto, né? Esse contexto histórico para não cometer esse anacronismo, né? Então, é um exemplo bem claro disso, né? E qualquer novidade que apareça também, né? Você tem que analisar a partir de um método, né? Que é esse, o crivo da razão, né? E o controle universal do ensino dos espíritos, né? Que também é importante, como a gente viu aí. Então, diferente do que ocorre hoje, como eu coloquei, né? Onde um médium dita, né? Simplesmente pela condição moral dele dita o que é ou não é espiritismo, Kardec analisava várias questões, né? A Shirley comenta aí, é preciso não tirar o espiritismo a capacidade de reflexões e interpretações, que é a excelência, o espiritismo na evolução espiritual, né? Sim, a capacidade de reflexão e interpretação é importante na hora de analisar as comunicações, né, que são recebidas. Já. Eu queria colocar agora um trecho do Livro dos Médiuns, que é bem interessante, né, para exemplificar tudo isso, né, que Erasto vai falar, né, sobre isso e diz: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria podereis edificar um sistema completo, que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre a areia movediça, né? Ao passo que, se rejeitardes hoje alguma verdade, porque não vos são demonstradas claras logicamente, mais tarde um fato brutal, uma demonstração irrefutável, virá confirmar-vos a sua autenticidade. Então, essa frase do Erasto, vou ler aqui, é bem interessante, né? Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Né? Então, muitas vezes, quando a gente está analisando uma comunicação, a gente não pode ser entusiasmado. Né? Kardec fala lá, na classificação dos espíritas, né? Ele fala dos espíritas experimentadores, espíritas cristãos, que ele fala, né? E os espíritas que têm esse entusiasmo, né? Que são os espíritos que aceitam qualquer novidade que os espíritos trazem, né? E aqui, o que Erasto coloca é o princípio da prudência, né? A gente sempre deve ser prudente. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea, né? Porque aquelas verdades que a gente rejeitou momentaneamente podem se confirmar amanhã, né? Só que muito pior é admitir uma teoria falsa, né?
e aceitar uma falsidade como verdade. Então, Erasto, ele recomenda a prudência acima de tudo, né? O espírito, ele deve ter essa prudência, né? Esse caráter de prudente, né? Não aceitar qualquer novidade, não aceitar qualquer novidadismo, né? Muitas vezes, hoje, no momento, você tem muitas comunicações que trazem fantasias, sistemas, né? Kardec falava que o espírita não deve se coadunar com o espírito de sistema, né? Ou seja, é aquele que vai criando sistemas e mais sistemas, né, para coisas que muitas vezes não tem solução no momento, né? Talvez no futuro, né? O espiritismo como uma ciência não confirma tudo, né? Aí o Beto fala, né? A FEB afirmou em um TAC com o Ministério Público, onde obrigou a publicar notas explicativas em todas as obras de Kardec que poderiam suscitar discussões sobre preconceito, né? Em 2007. Né? Interessante isso, né? Toda edição, para quem toda edição da obra de Kardec publicada, na própria da FEB, né? No final você tem uma nota explicativa, né? Falando do porquê Kardec não teria sido racista, né? E até de maneira condescendente, né? Porque acredito que Kardec não foi racista, como demonstrei aí, né? Kardec coloca ali contra a escravidão, na questão do Livro dos Espíritos. Kardec fala que a reencarnação estabelece a igualdade entre os homens, né? Sem a distinção de raças, de castas, né? Então, como Kardec poderia ter sido racista, né? Então, é interessante contextualizar, né? E como o Beto diz aí também, iremos deixar na descrição desse vídeo o endereço para vocês, caso não conheçam, conhecer e analisar. Penso que a FEB não tem o direito ou obrigação de eu fazer, contextualizar a obrigação do pesquisador, né? Exato, né? Então, não deveria ser uma obrigação colocar, se alguém quiser publicar, ao meu ver também, a obra de Kardec não deveria ser obrigação colocar essa nota no final, né? É a obrigação do pesquisador que está lendo ali e, como o Beto bem disse, pesquisar, compreender o contexto, compreender os conceitos da época e ver toda essa questão, né? Então, é importante isso, a contextualização, né? Enfim, mas então, voltando aqui para a questão, né, da análise das comunicações, essa questão do Erasto é muito importante, né, a prudência na hora de analisar todas as comunicações que nos são recebidas, né? Então, muitas das vezes, quando a gente está analisando uma comunicação, né, você pode, por exemplo, ter partes ali verdadeiras e outras falsas, né? E você precisa separar o joio do trigo, como se diz normalmente, né? Catar os feijões, vamos dizer assim, né? E ver o que ali tem de bom, né? E o que ali tem de mal, né? Muitas das vezes, né? Um espírito pseudo-sábio, né? Ele, para melhor mistificar, ele coloca verdades misturadas com mentiras ali, né? Então, ele coloca verdades morais, né? Ele tem toda uma linguagem de falando de Deus, de caridade e tudo mais, mas ele introduz ali no meio sistemas, né? Utopias que são aceitas como verdade por aquele que está analisando, né? Por isso que é importante analisar, se catar os feijões, né? Tirar o que tem de bom ali, o que tem de ruim e analisar as comunicações desse ponto de vista, né? A Shirley fez uma questão aí, não foi? Ela pergunta: é possível o espírito no mundo espiritual desvincular-se ao seu estado de consciência? Até qual ponto podemos afirmar que o espírito conhecedor da verdade não tenha nenhum vínculo da matéria, né? Não, sim, isso é importante de entender, né? É um ponto interessante, né? Muitas vezes o espírito que está se comunicando ali, ele está passando aquelas informações porque ele ainda está vinculado à matéria, né? Ele ainda está naquele estado de perturbação que ele passa, né? Que é um estado que pode durar mais ou menos tempo, mas ele passa algumas ideias, algumas impressões, né? Algumas ilusões materiais, né? Descreve cenários na matéria, porque ele ainda está com a impressão na matéria que ele acabou de deixar, né? Então, é por isso que é importante entender isso, né? Então, por isso que Kardec ele fazia esse controle universal, né? Porque ele não colocava um espírito só como conhecedor da verdade, como diz aí, mas era a universalidade do ensino dos espíritos que ditava os pontos coerentes ou não, né, para se aceitar. Lauro?
Ô, Eric, nós fizemos um estudo onde Kardec faz uma análise, um comentário naquela caixa de socorro, que foi proposta por um espírito, né, que era a avó do médium, para arrecadar valores e aí atender a necessidade dos espíritas. E Kardec, então, vai entabular ali uma série de impossibilidades, de dificuldades, enfim, e depois ele vai dizer que o espírito é bom, né? É bom, ele tem boas intenções, só que as ideias dele ainda, né, no campo da inteligência, ele ainda não consegue abranger tudo. Então, a ideia dele acaba sendo falseada e, por isso, Kardec não a aceita de forma alguma. Não é que ele não aceita, ele não aceita a proposta do espírito em criar essa caixa, né? Então, é muito importante, e acho que isso casa bem com o que a Shirley está colocando aqui, que o espírito, ele tem... Não é porque ele deixou o mundo espiritual que ele tem o conhecimento, né, Eric? As ideias dele ainda podem ser ideias refratárias, com pouco conhecimento, ideias muito materiais, né? Desculpa aí te interromper, era só isso que eu queria trazer mesmo. Exato, né? Exato. Exatamente. Então, exatamente isso que o Lauro colocou. Né? Então, o espírito, ele não é porque ele desencarnou que ele sabe de tudo, que ele tem todo o conhecimento, né? Isso é algo que vai se adquirindo gradualmente, né? E por isso que você deve analisar a comunicação, né? Então, muitas vezes também, por exemplo, alguns preconceitos, o espírito pode, na comunicação, colocar esses preconceitos também, né? E não é porque está na comunicação que está coerente, né? Por exemplo, também, muita gente fala que no Evangelho segundo o Espiritismo tem comunicações muito de teor religioso católico, né? É porque, às vezes, o espírito que está se comunicando, ele foi na encarnação sacerdote, ele traz aquela linguagem, né? Mas aí é um vício que ele traz daquela encarnação, né? A gente deve se prender ao conteúdo, à essência do que está sendo ensinado ali, né? O Beto coloca aqui um comentário, né? Perfeito, no caso, você, Eric, como pesquisador sério, verificou se havia ou não, conforme a época de Kardec, a presença de algum vício no pensamento? Tem essa questão, como eu falei, da frenologia, né? Das ideias da ciência da época, né? Então, isso é algo que, enfim, é algo que era da época, né? E que hoje, com o desenvolvimento da ciência, né? Naquela época, por exemplo, a frenologia comparava o cérebro do Hottentot, né? Como Kardec fala, e do europeu, e via que havia diferença, e falava que havia diferenças do crânio. Hoje em dia, a gente sabe que isso não, no desenvolvimento da neurociência atualmente, desenvolvimento da medicina, né, da neurologia, a gente sabe que não tem cabimento, mas é algo que, na época, até pelo eurocentrismo da Europa, né, você tinha um eurocentrismo ali, um foco muito grande no europeu, como o ápice da evolução, você poderia ter esse pensamento muito eurocentrista, às vezes, na obra kardeciana, mas é algo que não é o principal, né, como eu falei. O principal na obra de Kardec é o estudo da natureza, destino e origem dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, né? Em volta você tem todas essas questões, né, que podem ser modificadas ou não, né, mas o núcleo firme, né, vamos dizer assim, usando uma linguagem da filosofia da ciência, o núcleo firme manteve-se, né, intacto da obra de Kardec, né, mas enfim, outras coisas acessórias, né, coisas não essenciais, você pode rever, porque, como eu falei, a obra do Kardec não trata só do espiritismo, né? Às vezes, na própria Gênese, você fala da ciência da época, arqueologia, física. Então, você tem, sim, alguns vícios, vamos dizer assim, do pensamento da época, né? Porque nenhum sujeito, nenhum indivíduo está fora do seu contexto, né? Da mesma forma, no futuro, né, com o progresso, vão olhar para o passado, aqui para o século XXI, e também ver questões a se rever, mas o progresso, assim, o progresso é gradual, né? O progresso ocorre gradativamente, né? Aos poucos, na melhora dos indivíduos, e assim a humanidade progride intelectual, moralmente, né? E as coisas podem ser revistas e melhoradas, né? Então, por isso, a ideia dessa exposição, dessa palestra do anacronismo, entender o contexto e a época do Kardec, entender a ciência da época, a sociedade da época, a visão que se tinha do ser humano e tudo, da época, que pode ter influenciado na obra do Kardec, mas
o essencial, o núcleo firme é sempre preservado, né? E também um outro ponto da palestra também, que eu quero refrisar, é a importância de se ter essa ideia do espiritismo como progressivo, mas não progressivo, aceitando qualquer novidade ao bel prazer, né? Com entusiasmo, mas fazendo o que Erasto diz aí, né? Melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, né? Ou seja, critério, prudência, razão, é assim que se faz no espiritismo, né? Enfim, era isso que eu queria trazer, né? Nos slides, né? E eu queria agradecer a todos, ao Beto, né? Ao Lauro, né? A Shirley tem uma questão aí também. A Shirley fala: quando o espírito com grau evolutivo no mundo espiritual não mais necessita do estado de consciência para interagir e prosseguir, né? Quando o espírito com grau evolutivo no mundo espiritual não mais necessita do estado de consciência para interagir e prosseguir. Acho que o espírito sempre tem a consciência, né, e sempre para interagir através do seu perispírito, né, sempre interage com o mundo exterior, né, e continua progredindo até o estado do espírito puro, né, se eu entendi bem a questão, Shirley. Enfim, mas é isso. Eu queria agradecer ao Beto, ao Lauro, foi excelente. Muito obrigado pelo convite. Ô, Eric, eu que agradeço, né? Eu agradeço aqui em nome do Beto, em nome do TV Revelar, e assim, o que nos chama atenção, e esse que você trouxe, eu tenho como um alerta, né? Porque quando nós vamos, então, estudar, e que parece que o que está sendo colocado ali, explicado pelos espíritos, né? Ou Kardec dizendo, parece que não tem uma lógica, parece que contradiz, é porque nós precisamos realmente compreender as palavras, porque nós não podemos pegar aquelas palavras da época, daquela cultura, daquele país, como você bem colocou, né, na Europa, e trazer para os nossos dias atuais, porque acaba que nós vamos entrar num estado até meio de confusão, ou de não compreensão, né, Eric? Então, é preciso que voltemos lá, compreendamos o que foi explicado, conversado, esclarecido, para que a gente consiga, sim, dialogar aí sim com as ideias da época, não com a nossa ideia agora, porque senão fica destoado, né, Eric? E talvez, Eric, não sei se você concorda comigo, quando a pessoa diz assim, não, Kardec está ultrapassado, é porque essa pessoa nunca fez esse retorno no tempo, nos livros, na cultura, na filosofia, na ciência da época, a ciência, né, positiva, para entender o que está sendo colocado ali. Aí ele pega aquilo, né, nos nossos tempos e diz, não, Kardec está superado, está ultrapassado. Não sei se você concorda com esse raciocínio. Exato, né? Eu digo que, na verdade, Kardec é atualíssimo, né? É atualíssimo porque, como eu falei, nas questões do espiritismo, né, nada foi refutado ali, ao meu ver, né, os princípios espíritas, né? Mas a obra de Kardec fala eventualmente também de questões da ciência da época que aí podem ser revistas estudando esse contexto histórico, né? Agora, nas questões espíritas, a obra de Kardec é atualíssima, né? Então essa frase Kardec está ultrapassado realmente não tem cabimento, né? A obra de Kardec é atualíssima, né? E os princípios ali expostos são coerentes e bem embasados até hoje, né? Então Kardec é atual mais do que nunca. Exatamente, Eric. Assim, Eric, eu quero agradecer mais uma vez a você, né, por ter trazido esse estudo, essas reflexões, e nós aí vamos, aquilo que a gente conversou, né, logo que a gente tiver com o grupinho, nós vamos fazer um bate-papo, uma mesa redonda aí, para a gente conversar conversar sobre um tema interessante, tá bom, Eric, vou passar para você fazer suas considerações, então, para a gente encerrar. Então, eu só queria agradecer mesmo a você, a Laura, ao Beto, a todos que comentaram aí, a Chile, a Cleudia, né? Comentar, agradecer bastante e recomendar que se
estude e foque na obra de Kardec, né? E ver lá as referências que eu passei, porque, como eu falei, a obra de Kardec não está ultrapassada e ainda é bem atual. Então, só queria agradecer mesmo a você, Lauro, Beto, e muito obrigado. Beleza, Eric, vamos nos encontrar várias vezes aí, beleza? Pessoal, nós encerramos aqui, então, o Prosa, com a presença do Eric, que trouxe para a gente aí, reflexões, como nós dissemos, profundas, e que precisa ser, sim, revisto nos nossos estudos, essa questão de estudar, ficar só na superfície, né, Eric? Como se diz, a gente discute, faz ali uma homilia e está pronto. Não, nós precisamos mergulhar mais um pouquinho para entender a cultura da época. Eric, me despeço de você com muita gratidão, do Beto, do TV Revelar, e a todos que estão aqui participando conosco desse estudo. Pessoal, fiquem com Deus, muita paz, muita luz, bom final de semana para todos, e nos vemos amanhã no estudo do livro dos médiuns. Beleza, pessoal? Muita paz.